A experiência profissional dela é boa. Ela tem 18 anos de docência no ensino superior, 10 anos de docência no ensino técnico e é a nossa atual coordenadora de pós-graduação aqui na FAEST Unicerra. A professora também atuou como professora do Departamento de Ciências de Educação da Federal de Rondônia, e atualmente nos dá o prazer aqui em Tangará da Serra, na FAEST Unicerra. Professora Regina, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigada, professor. Agradeço imenso o seu convite. É uma honra fazer parte, né, dessa equipe de excelência da FAEST e também uma honra fazer parte do seu ciclo de entrevistas, porque eu sei que você está aí à frente de um ciclo de muitas entrevistas que virão. Que bom, professora. Obrigada, professor. Bom, esse período em que nós estamos vivendo, é importante salientar ao nosso internauta que todos os cuidados com a Covid-19 foram tomados. O uso de máscara por parte da nossa equipe que está filmando, o distanciamento mínimo entre entrevistado e entrevistador, além da disponibilidade de álcool em gel e máscaras descartáveis para todos. Dito isso, o nosso assunto começa talvez com uma pergunta que tangencia essa situação, professora Regina. A senhora chegou a Mato Grosso, veio à FAEST Unicerra com essa missão de trazer ainda mais qualidade aos nossos cursos de pós-graduação e ao programa de pós-graduação da FAEST Unicerra. Então a pergunta na sua opinião, qual a importância de uma pós-graduação hoje em um contexto de pandemia, aqui em Mato Grosso, num estado que a senhora sabe tem peculiaridades como o crescimento do agronegócio e também o crescimento de cursos de ensino superior? Professor, essa sua pergunta ela é extremamente importante, mas eu gostaria, antes de eu chegar na resposta objetiva, eu gostaria de fazer um apanhado, né, uma abrangência que antecede aí a resposta. O senhor foi muito feliz, né, falando sobre esse contexto de pandemia, esse contexto de estar no estado do Mato Grosso, que é um estado peculiar, é um estado que vem aí numa crescente tecnológica, né? E assim, logo com a minha chegada, eu cheguei no mês de janeiro e já comecei, então, colocar em prática, né, alguns objetivos propostos, que a gente já tinha delineado esses objetivos previamente. O que nós estamos fazendo hoje? Eu visitei vários representantes de instituições e órgãos públicos e privados aqui da nossa cidade, representantes de associações comerciais, de associação comercial, do Conselho Regional de Contabilidade, cooperativas de crédito. E o que eu ouvi, né, numa tentativa assim, num primeiro momento, ouvir desses representantes quais são as demandas, né, para a nossa cidade e para o nosso estado, porque nós estamos preparando aqui, formando um profissional, capacitando um profissional para assumir os desafios e os postos de trabalho da nossa cidade, mas ele sai daqui com um portfólio de conhecimento capaz de que dê suporte para ele assumir esses postos em nível do Estado, em nível nacional. Então, esse é o nosso compromisso. E o que eu ouvi desses representantes, né, porque são eles que vivem o dia a dia da cidade, é eles que sabem qual é o ritmo que a cidade tem, quais as tendências que a cidade está sinalizando, né? E uma coisa ficou assim muito clara para nós, unânime, inclusive, da parte desses representantes, que é a qualificação profissional. Essa qualificação profissional, ela é assim, às vezes até parece um pouco repetitivo, mas ela é essencial, ela é extremamente importante. Por quê?
como o senhor, aí eu vou chegar na sua pergunta, né? O senhor fala a importância para o Estado do Mato Grosso. O Estado vem numa crescente tecnológica. A área agrícola, o campo, né, é uma prova disso. O campo, nunca se viu tanta inovação no campo. Então, em função, né, dessa crescente tecnológica, as empresas, as instituições aqui instaladas, a área agrícola, né, está em busca de profissionais qualificados para assumir esses postos de decisão. Perfeito. E já aproveitando essa linha que a senhora aborda, então, quais seriam as vantagens para o estudante, para o aluno, o profissional que faz uma pós-graduação, ele desenvolve vantagens no mercado? Como a senhora pode dizer isso para nós? Que vantagens são essas hoje? Sim, professor. Eu vou responder com base também, essa sua resposta, com base no que a gente ouve dos especialistas em recursos humanos, né? Então, qual a vantagem de você fazer uma pós-graduação? Primeiro, a melhoria da performance profissional. Você melhora sensivelmente, né, a sua bagagem de conhecimento a partir de uma pós-graduação. E é isso que as empresas estão buscando, né? Então, isso é uma vantagem excelente, né? Eu vejo assim como uma das vantagens principais essa melhoria, porque ela é percebida em nós, né, quando nós estamos fazendo o curso e quando nós concluímos uma pós-graduação. Por quê? Porque num curso de pós-graduação, os conteúdos abordados, eles são atualizados com as mais recentes tendências e pesquisas sobre aquela área. Então, o professor que vem, né, para ministrar um módulo de pós-graduação, ele vai trazer ali, ele vai abordar, ele vai adotar metodologias, conteúdo, estudos de caso, atualizados com as tendências, atualizados com as pesquisas. Então, essa é uma das grandes vantagens da pós-graduação, que eu vejo assim que, de acordo também com os especialistas, né, nessa área de RH. E as instituições, quer seja da área, como nós somos aqui, instituição de ensino superior, ensino técnico e até as escolas de formação básica, elas têm esse compromisso em informar, fazer essa leitura primeiramente, né, do que está acontecendo, desse cenário, o que está sendo sinalizado, e elas então se prepararem, formar esses profissionais, né, para assumirem esses postos de trabalho. Interessante, professora. Inclusive, esse compromisso se manifesta também, creio eu, com a formação do quadro docente, os profissionais. Sim. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esses profissionais que ministrarão a pós-graduação na FAEST. Sim, professor. Isso é fantástico, né? Porque o quadro nosso de docência é um quadro de excelência, né? Então, a FAEST tem um quadro profissional de excelência e nós vamos, claro que vamos, esses profissionais farão parte dos nossos cursos, né? Mas também traremos professores convidados, porque é interessante também professores que têm uma expertise fora do nosso estado, também da nossa capital, né, que a gente sabe que a nossa capital é um grande polo de conhecimento, né? Enfim, então nós traremos aí, primeiramente, os nossos professores, o nosso corpo docente, que é composto de profissionais excelentes, tanto de formação acadêmica, quanto atuação profissional, com uma vasta experiência profissional. Isso é muito importante, né? Porque o futuro especialista que vem para uma sala de aula de uma pós-graduação, ele quer muito, ele quer saber, ele quer compartilhar conhecimento. E o professor, com a bagagem de experiência profissional, acadêmica, ele faz esse compartilhamento de forma muito boa, muito produtiva.
O senhor falava de vantagens, né? E eu também destaco outras vantagens, professor, da pós-graduação, se o senhor me permite. Com certeza. Além da melhoria, né, da performance profissional, nós temos mais outras vantagens que, ao meu ver, são importantíssimas de serem ressaltadas. Primeiro, a próxima vantagem, então, seria a progressão funcional, né? A pós-graduação, ela é uma titulação, né? Ela é um título de especialista numa determinada área. Então, isso também tem um valor, né, fantástico, tem um valor assim, muito importante numa carreira, numa progressão funcional. Com certeza. Dentro de uma instituição pública ou também dentro de uma empresa do setor privado. E esse fator, professora, me lembra uma outra pergunta que eu havia imaginado, que é justamente a preocupação que muitos possuem. Eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou me inscrever, mas será que a instituição é certificada? Será que o meu diploma vai valer para a minha progressão? Né? Então, e esse é um fator realmente importante. Sim. A senhora destaca, e eu gostaria que dissesse, então, ao nosso internauta e tranquilizasse-os quanto a essa certificação. Sim, professor. Essa questão da certificação, ela é extremamente determinante, né, eu diria. Por quê? Quando nós vamos participar ou nós estamos lá num programa de progressão funcional ou participando de um processo seletivo num concurso que vamos precisar de uma titulação e aí nós vamos apresentar um certificado de uma pós-graduação, todas as informações que compõem ali aquele certificado, elas são averiguadas, minuciosamente, criteriosamente averiguadas pelo Departamento de Gestão de Pessoas. Se aquelas informações ali forem verídicas, aquele certificado ele é validado, então ele vai compor ali o somatório para a titulação. Mas se aquelas informações não forem verídicas, né, na verdade, não é questão que a informação não é verídica, a certificação ela foi obtida, de repente, por uma instituição que não é credenciada no Ministério da Educação, ou não está devidamente regularizada com os seus protocolos no Ministério da Educação. Então, isso é muito importante. E nós aqui, da FAEST, nós temos aí a nossa portaria de recredenciamento no ano de 2020, nós temos a nossa portaria de recredenciamento. Além de uma tradição já na região, sim, de profissionais formados, inclusive na própria instituição, sim, que hoje estão já no mercado tangaraense e regional, inclusive, atuando como bons profissionais. Sim, esse é um fator também interessante, porque a FAEST forma, né, e ela é uma geradora também de especialização, né, para essa mão de obra. Importantíssimo. Importantíssimo. Professora, um outro fator relacionado a isso, e talvez seja uma das maiores preocupações hoje daqueles que procuram a qualificação após a graduação, né, ou seja, em uma pós-graduação, é a questão do tempo. Mas eu não consigo ficar mais 3 anos estudando, mais 4 anos estudando, e a gente sabe que muitas empresas realmente precisam atender a uma situação emergencial, uma situação imediata, inclusive. Então, como que é a carga horária desses cursos? O que o nosso aluno ou futuro aluno pode esperar no quesito carga horária desses nossos cursos de pós-graduação? Sim, professor. Os nossos cursos, eles atendem, né, a carga horária mínima que é estabelecida pelo Ministério da Educação, né? Que são 360 horas. Né? Alguns projetos nossos, ele avança, né, porque são mais específicos, são desenhados para segmentos mais específicos, então essa carga horária ela pode chegar além dessas 360 horas. As nossas aulas, nesse momento, né, considerando aí os fatores
os fatores da pandemia, a nossa aula acontece aos sábados, um sábado por mês, né? E via remoto, né? Em modo remoto, né? Mas os nossos projetos, eles são desenhados para ser no sistema híbrido, o que é aula uma vez por semana, aula aos sábados, né? Então, uma aula presencial, né, onde você vai compartilhar ali todas as experiências, né, do modelo presencial e com atividades já postadas em plataformas digitais, né? Eu acho importante isso e destacar também que não é uma educação à distância. Não o que nós estamos trabalhando são com aulas síncronas em modalidade remota, exatamente por causa da pandemia. Entretanto, não há aquele distanciamento em relação ao professor. O professor está sempre ali dando suporte para os cursistas. Importantíssimo. Sim, importantíssimo, né, professor? Porque a gente pensou mesmo nesse sistema híbrido, porque já é uma tendência também, né? Principalmente nas pós-graduação. Por uma questão de tempo que o senhor citava no início, né? Às vezes o nosso futuro especialista, o tempo dele é corrido, né? Sim. Então ele vem num final de semana ao mês, ele tem um encontro presencial com o seu professor, né? E agora de forma remota, mas o professor estará ali do outro lado da tela, né? Falando, expondo, fazendo a sua aula expositiva, dialogada, usando as suas metodologias, né? Inovadoras, porque esse modo remoto exigiu de nós, professores, né, uma reinvenção. E nós tivemos que nos reinventar e nos adaptar e nos ajustar a esse novo formato. Né? Então, nós estamos na pós-graduação também adotando, né, todas essas medidas aí de segurança, mas nesse momento no modo remoto. Até porque, né, professor, o senhor é conhecedor disso, sabe que o Ministério da Educação tem aí as resoluções que autoriza, né, o ensino remoto enquanto durar a pandemia, né? E é uma coisa também importante a ser destacada, é que em se tratando de pós-graduação, o aluno já possui uma disciplina, ele já tem uma rotina de estudo, ele já passou por uma graduação, então ele tem sim essa possibilidade de colher do professor muita informação mesmo em uma situação remota. Sim, com certeza, não tenha dúvida disso, né? O aluno que da pós-graduação, ele já está mais, ele já tem, vivenciou a experiência de uma graduação, né? Sim. E ele na pós-graduação, e é interessante essa questão da pós-graduação, porque o que acontece? Por que eu vou fazer uma pós-graduação? Qual é a finalidade? Então, isso é muito importante também para o futuro aluno da pós-graduação, o futuro especialista, ele também se perguntar, né? Às vezes, lá na graduação, estou fazendo uma graduação e, de repente, ficou alguma coisa ali guardado que despertou a minha atenção, mas, naquele momento, eu não consegui, né, me aprofundar. Isso. E a pós-graduação, ela vem também nesse sentido, né, de você se aprofundar num conhecimento que, de repente, você ficou guardado lá na graduação. Perfeito. Professora Regina, nós estamos caminhando já para o término desse bate-papo, que está muito bom, mas então eu abro para a senhora o espaço para falar alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado ou a nossa prosa não tenha possibilitado a abordagem. Fique à vontade, então. Professor, eu gostaria de falar sobre os nossos projetos. Ótimo. Né? Se o senhor me permite, então, eu gostaria de falar dos nossos projetos de cursos de pós-graduação. Essa experiência, essa expertise na área da educação. Então, temos aí todos os nossos cursos de pós-graduação estão com inscrições abertas. Nós estamos aí na iminência de formar uma turma de psicopedagogia, né, que é um curso
que traz uma complementação para os pedagogos, né, pedagoga e pedagogos, assumirem, né, uma atividade profissional dentro de uma escola ou em clínicas especializadas. Então, esse curso nosso, ele já está em processo de formação de turmas, né? E todas as inscrições abertas para os nossos cursos. Temos aí também na área do direito, na área jurídica, direito do trabalho e previdenciário, que é uma área também que está demandando profissionais por conta das reformas, né? Reforma do trabalho, reforma previdenciária, então é uma área que está carente também de abordagens atualizadas. Temos também o agronegócio, né, que o nosso forte do estado do Mato Grosso é o agronegócio, então nós estamos também com a pós-graduação em gestão do agronegócio, já com as inscrições abertas, para a área comercial também, para a área empresarial, gestão empresarial, e também para as cooperativas de crédito. Estamos aí com uma pós-graduação desenhada especificamente para o segmento das cooperativas de crédito, que tem um formato um tanto quanto diferente de outras instituições financeiras. E são esses os nossos projetos. As nossas inscrições estão abertas, pode nos procurar aqui na FAEST, nós temos um time de excelência para receber você aqui, né, com a máxima excelência no atendimento, com todas as informações que precisar, também pelos nossos canais digitais, pelas nossas plataformas digitais, estamos aí nas redes sociais. Enfim, e me coloco também à disposição, se precisar de alguma coisa, de alguma informação complementar, tanto para o senhor, professor, quanto para o seu público internauta, coloco-me à disposição aqui, estou aqui na instituição para recebê-los e com maior carinho. Professora, eu fiquei curioso, quer dizer, então, se houver uma empresa que quiser fechar um projeto de pós-graduação, pode procurá-la e numa conversa constrói-se uma proposta adequada àquela necessidade, é isso mesmo que eu entendi? Sim, professor, e interessante que o senhor tocou nesse assunto e a gente já está no finalzinho da conversa e falhou. Nós fomos, inclusive, elogiados por essa nossa ação, né? por essa nossa intenção de ir até as empresas, né? Buscando dessas empresas informações para a gente poder fazer o desenho da nossa matriz curricular. Recentemente visitamos um segmento específico de mercado e colhemos informações do representante desse segmento e que nos trouxe assim, informações inéditas, né? E trabalhamos, então, uma matriz curricular que já está sob apreciação dessa empresa, né? E estamos aqui, professor, faremos isso sim com toda satisfação. Vem aqui para a FAEST fazer a sua inscrição e a certeza de você estar entre os melhores do mercado. Excelente. Professora Regina, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas informações, muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Eu sou o professor Everton Gindre e esse é o Fala FAEST.